Esta é a disciplina de Processamento Eletrônico de Energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle para os alunos matriculados e também na página e no canal do professor no YouTube. Nesta aula falaremos um pouco então sobre a disciplina de Processamento Eletrônico de Energia, comentando um pouco sobre os objetivos de aprendizagem e como a disciplina será desenvolvida ao longo desse trimestre. Então, como motivação, lembramos que recentemente se comemorou o aniversário da chegada do homem à Lua e o primeiro astronauta, então, que de fato pisou em solo lunar foi um engenheiro e, segundo o depoimento dele próprio, a engenharia teve um papel essencial na conquista do espaço. Então, nessa disciplina de processamento eletrônico de energia, nós vamos estudar os conversores estáticos, ou seja, ela é focada em eletrônica de potência, nos conversores e nos circuitos acessórios que os compõem, ou seja, as tecnologias que têm que ser embarcadas juntamente com o conversor para permitir, então, a aplicação em um equipamento eletroeletrônico, por exemplo. Então, ao final da disciplina, o objetivo é que vocês conheçam e consigam analisar os principais conversores estáticos, sabendo então das suas aplicações nos diversos equipamentos eletroeletrônicos. Novamente, então, o nosso objetivo aqui será estudar os conversores estáticos, componentes semicondutores e as aplicações desses componentes e dos conversores nos diversos equipamentos eletroeletrônicos. Então, o conteúdo está dividido por semanas e por objetivos de aprendizagem. Então, nós vamos iniciar na próxima aula fazendo, então, uma introdução à eletrônica de potência, onde falaremos do que essa área do conhecimento trata, ou seja, o que se estuda e o que se projeta e se desenvolve nessa área do conhecimento. A seguir, componentes eletrônicos dedicados à eletrônica de potência e, posteriormente, então, as 4 categorias de conversores estáticos, que são os conversores CA-CC, ou os retificadores, os conversores CC-CC e, mais ao final, então, os conversores CC-CA, que são chamados de inversores, e, finalmente, os conversores CA-CA. E sempre, conforme o estudo de cada grupo de conversores desses, também as suas aplicações, ou as principais aplicações dos mesmos. A bibliografia para a disciplina ou para o estudo da área de eletrônica de potência é bastante ampla, tanto na literatura inglesa como também na literatura portuguesa, e nós desenvolvemos então para esta área uma apostila bastante completa, que tem mais de 20 capítulos e que vocês podem recorrer sempre que sentirem necessidade de algum aprofundamento ou de entender melhor determinado assunto. Ressaltamos que na área de eletrônica e de eletrônica de potência, a implementação prática ela é fundamental, pois nem todos os fenômenos físicos que ocorrem na comutação e no funcionamento dos circuitos são modelados matematicamente. Então, a teoria ou um simulador não consegue levar tudo em conta e por isso nós devemos então implementar protótipos de laboratório para podermos efetivamente testar o funcionamento correto dos produtos que desenvolvemos e construímos. Então, as principais etapas que nós temos ao longo da construção e lançamento de um produto eletrônico, e especificamente na área de eletrônica de potência, são o estudo teórico ou então o desenvolvimento de novos circuitos e novas topologias a partir daquilo que já se conhece ou então de fato de uma área totalmente nova. Então, inicialmente, um estudo teórico envolvendo equacionamento, etapas de funcionamento, principais formas de onda. A seguir, um estudo por simulação numérica, utilizando então simuladores de circuitos elétricos e eletrônicos. Após isso, muitas vezes, uma implementação em matriz de contatos para testar o princípio. E a seguir, então, a construção de placas de circuito impresso para já testar em condições mais reais de bancada. Por fim, então, lotes piloto para se testar a reprodutibilidade desses circuitos que foram desenvolvidos e aí, finalmente, então, a fase final, que seria
do produto eletrônico propriamente dito e o seu lançamento, então, no mercado. Atualmente, nós podemos contar com diversas ferramentas que nos auxiliam no projeto e desenvolvimento de equipamentos. Uma delas são os laboratórios remotos, que nós, no campus Florianópolis do IFSC, dispomos. Então, nós temos instalado uma plataforma do Visir, que é um projeto colaborativo com a comunidade europeia e com alguns países da América Latina, em que nós temos, de fato, a implementação em hardware dos circuitos que são construídos nesse laboratório. Então não é um simulador, e sim um laboratório físico que é acessado remotamente. Então, para algumas áreas do conhecimento, como circuitos elétricos, eletrônica mais básica, nós já temos diversos experimentos prontos e utilizando eles ao longo das disciplinas. Para a eletrônica de potência, estamos ainda no começo da construção desses experimentos, mas é de fato uma ferramenta bastante interessante, principalmente nessa época então de atividades à distância, atividades remotas. Os simuladores de circuitos, eles são então essenciais atualmente no estudo e construção, projeto e construção de equipamentos eletrônicos. E aí nós temos uma série de simuladores que vocês devem ter tido contato ao longo da vida profissional e acadêmica de vocês. Nós utilizamos em grande escala atualmente o PSIM por ser um simulador leve e fácil de instalar e utilizar. Então ele não utiliza modelos reais de componentes, mas modelos simplificados ou mais próximos a teóricos, mas ele é bastante rápido e simples de utilizar e não tem os problemas de convergência comuns que vocês talvez já tenham enfrentado usando algum software como ORCAD, por exemplo, que é bastante complexo e completo e que permite simulações bastante apuradas do funcionamento dos circuitos, mas que tem problemas de convergência que muitas vezes nos dão uma certa dor de cabeça para fazer a simulação então finalizar. O PSIM, felizmente, ele é mais simples e por isso ele consegue então melhorar esses problemas aí de convergência. Então vocês podem, caso queiram utilizá-lo, tem uma versão gratuita, uma versão demo, que é bastante funcional, que permite que vocês estudem os principais circuitos de eletrônica de potência e utilizem plenamente o software. Então ele não tem tantas travas assim na versão gratuita. Ele tem algumas pequenas limitações, mas que a gente consegue tranquilamente utilizar para circuitos mais simples, que de fato são os que estudamos ao longo das disciplinas. Também há simuladores disponíveis atualmente na nuvem ou que rodam diretamente pela internet, que dispensam a instalação física, então o digital no computador. Um deles é o Multisim da National, que é bastante interessante. A versão free dele, ela tem uma biblioteca mais limitada, a versão completa ou a versão paga, ela tem uma biblioteca muito vasta, inclusive com interfaces de equipamentos de medição, como osciloscópio Tektronix, gerador de funções, multímetro digital e assim por diante. Então é bastante interessante, mas aí seria então a versão paga. A versão gratuita permite que a gente teste circuitos mais simples e na sua funcionalidade mais essencial, digamos assim. Também é comum, utilizamos muito os programas ou softwares para cálculos, então cálculos matemáticos, porque fazê-los à mão demandaria um esforço bastante grande, várias folhas de papel, e é muito comum a gente fazer um projeto e depois esse projeto ser alterado ou reaproveitado em projetos futuros. Então ter o trabalho inicial de fazer uma planilha eletrônica é interessante porque depois você pode reaproveitá-la. Então um software matemático de fato é útil nesse sentido. E aí temos então o Matemática ou Wolfram Alpha, que é bastante interessante desse ponto de vista. Uma versão gratuita que é bastante funcional, que nos serve bem, é o SMATF Studio, que tem a versão para ser instalada e tem a versão também que roda diretamente no navegador, que pode ser interessante em alguma situação aí para vocês. Atualmente também ocorre com frequência a integração com a informática,
é cada vez menos comum a gente ter equipamentos eletrônicos puramente analógicos, né? É cada vez mais usual termos equipamentos que utilizam algum tipo de processamento e interface com o usuário, ou comunicação, enfim. Então o Arduino é uma plataforma interessante que permite simplificar várias etapas do desenvolvimento, principalmente para estudo e concepção de novos circuitos ou teste de funcionalidades, né, teste de ideias e assim por diante. Tá? Entendia-se no começo que o Arduino nunca seria embarcado diretamente em um equipamento que seria vendido, mas isso já não é verdade. Atualmente se compra equipamentos, se lança satélites no espaço, como os CubeSats, os satélites na forma de pequenos cubos, né, 10 por 10 por 10, que, por exemplo, utilizam o Arduino lá dentro na sua forma comercializável, ou seja, você compra a placa, implementa ela no teu protótipo e utiliza dessa maneira sem criar uma nova placa. Então, ele passou a ser tão conhecido e tão fácil de utilizar que atualmente passou a ser de fato incorporado nos equipamentos como uma placa de desenvolvimento propriamente dito. Vocês na sua área profissional ou acadêmica já devem ter se deparado com assuntos relacionados à indústria 4.0. Então a eletrônica de potência ela é uma área básica para as diversas tecnologias e áreas do conhecimento da indústria 4.0 e por isso então é uma disciplina essencial aí no futuro próximo e também de médio e longo prazo. Então esta foi uma aula mais introdutória sobre a disciplina, apresentando então de fato essa disciplina de processamento eletrônico de energia. Então a nossa preocupação aqui é com a conversão da energia na forma eletrônica, ok? E na próxima aula então começaremos o estudo sobre eletrônica de potência propriamente dito, falando então mais profundamente dessa área do conhecimento. Então desde já agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula.